Então, gravação oficialmente iniciada. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora e a gente vai falar um pouquinho sobre normas da ABNT. O que é, para que serve, né? Qual é a utilidade, como é, o que é que traz mais frequente, certo? Então, na nossa tutoria de hoje, para quem é novato, né, a gente ainda está tendo período de matrículas até aí mais ou menos finalzinho do próximo mês, então sempre vai ter alunos novos aqui no encontro, certo? Então esse sou eu, Matheus Felipe, faço tutoria com vocês uma vez na semana, nas segundas-feiras, a partir das 19 horas, aqui no nosso canal de atendimento, que é o Google Meet, certo? Hoje, no nosso Contextualizando, a gente vai ver sobre normas da ABNT, né? O que é essa regra aí, o que é essa associação brasileira e para que ela serve, certo? E no final, como sempre, a gente libera para as dúvidas. Matheus, você sempre traz mais de um tópico. Por que hoje você só trouxe normas da ABNT no geral? Porque é bem longo. Esse slide aqui, por exemplo, ele tem mais de 40 slides, né? É um material bem longo, porque eu trago aí as mais recorrentes, as normas mais recorrentes para os trabalhos acadêmicos, o que é, significado, exemplos. Então, a aula de hoje ela é naturalmente um pouco mais demorada nesse sentido, certo? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível para deixar vocês ficarem à vontade nas dúvidas, tá bom? Então, para começo de conversa, né, o que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela é responsável por essas normas brasileiras, né? Tanto na parte de normalização acadêmica, como também na parte de produtos industriais, né? Algumas normas de prestação de serviços. Então, além da parte acadêmica da coisa, né? Da norma da ABNT, você tem uma parte também de regulação de outros órgãos, certo? Então, desde 1950, a ABNT ela não se restringe mais às normas, né, acadêmicas, ela também aborda aí as normas de rotulagem de produtos industriais, como eu disse, e também de prestações de serviço no geral, certo? Então, qual é a missão da ABNT? É sistematizar o conhecimento de uma forma generalizada, né? Então, como diz exatamente a missão da empresa, da associação não lucrativa, né? É prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado por meio de documentos normativos e avaliação de conformidade que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, proteção do meio ambiente, defesa do consumidor e para a inovação, certo? Então, a ABNT ela não se restringe, há muito tempo que ela não se restringe mais ao âmbito acadêmico. Então, ela abrange aí vários setores da nossa sociedade e serve justamente para sistematizar esses tópicos, né? Essas situações. Então, por que é importante vocês seguirem o que está prescrito na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Se vocês que são estudantes, vocês seguem as normas da ABNT, vocês produzem um trabalho de acordo com as normas técnicas que são exigidas, né, para trabalhos acadêmicos, vocês vão ter, sem dúvida nenhuma, um trabalho mais claro, vocês vão ter um trabalho mais organizado, né, vocês vão ter um destaque maior no sentido da organização das ideias, porque há uma estrutura a ser seguida, né? Então, se você segue a estrutura, você vai estar trazendo ali similaridade, né? As pessoas elas vão conseguir absorver melhor a sua escrita e, consequentemente, o seu trabalho ele vai ter mais valor. Então, um trabalho que não segue as normas da ABNT, ao nível acadêmico, ele não tem muita validade, certo? Se você vai fazer um trabalho, você não bota um espaçamento correto, se você não usa o tamanho da fonte correta, né? Tudo isso vai prejudicar o seu trabalho, certo? Então, é correto a gente afirmar que a utilização das normas, né, ela vai garantir uma qualidade, né, um padrão maior na sua produção escrita, certo? Então, ela é fundamental nesse momento.
tá? E aí essas normas, pessoal, elas vão estabelecer pontos específicos que vocês têm que seguir, certo? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que pontos são esses, tá? Esses pontos são padronização na formatação, é tudo aqueles elementos visuais que a gente viu na semana passada, quando eu fui falar sobre projeto de extensão, projeto de ensino e projeto integrado. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu fui falar das normas para escrita, né, capa, folha de rosto, citações corretamente, referenciado, quando eu fui falar disso, eu usei a palavra, a expressão elementos visuais, certo? Então, isso que a gente está vendo aí são elementos visuais que compõem o texto de vocês. Então, ter uma formatação padronizada, mesmo tamanho de fonte, né? Tudo referenciado correto, com as referências bibliográficas. Quando você usa uma palavra, uma frase que não foi sua, usar a citação correta, né? Saber qual é a citação a ser usada, saber apresentar, formular e construir ela dentro do seu texto, certo? E, consequentemente, vai facilitar a leitura, vai permitir com que o seu trabalho, de fato, ele tenha mais validade, tenha mais propriedade naquilo que está sendo proposto, certo? Dessa forma, vocês conseguem alcançar os objetivos de vocês em relação ao tema que está sendo proposto, tá? As normas da ABNT, elas são complexas, porque elas são mais de uma, né? Elas são em 9, salvo engano, e eu trouxe para vocês 3 dessas 9 que são mais importantes, isso mesmo, 9, são mais importantes para vocês que são alunos EAD. Então, a ABNT, ela possui 9 normas técnicas para a produção do trabalho acadêmico, certo? E eu vou trazer 3 nessa apresentação de hoje, que é mais válida para vocês que são do ensino à distância. Então, o aluno que ele é do EAD, que ele é do ensino à distância, seja 100% online, né, seja também os colegas de amanhã, né, que tem alguns que são semipresencial, vocês precisam ter acesso desde o primeiro semestre a essas normas, né, a essas regras, para que vocês consigam produzir bons trabalhos e não façam ali de qualquer jeito, né, sem seguir a ordem correta dos fatos, né, sem seguir as estruturas corretas que vocês têm que apresentar, certo? Falando em estrutura, a primeira norma que eu vou apresentar é a NBR 14724, que regula a estrutura acadêmica dos trabalhos de vocês, certo? Então, vai ter uma estrutura que vocês regularmente seguem, como a gente viu na semana passada. Eu trouxe 3 exemplos de produção textual, cada uma tinha uma estrutura parecida com a outra, mas tinha pontos que se diferenciavam de uma para outra, certo? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é o que está lá na NBR 14724, certo? Mas cada instituição, ela vai ter um modelo, ela vai ter uma estrutura adaptada, seguindo esses pontos que a ABNT coloca na norma, certo? Então, vamos começar. Capa é um elemento obrigatório. Todos os trabalhos de vocês, seja de projeto de extensão ou projeto integrado, tem capa, certo? Como é que é uma capa, pessoal? Contém informações do título do trabalho, então vai ter o título do trabalho, vai ter o nome da instituição, vai ter o nome do autor e lá embaixo tem o quê? Local e ano de publicação ou de emissão, né, de produção desse trabalho, certo? Exemplo, se vocês forem fazer um trabalho, né? Digamos que o trabalho de vocês é Educação do Campo. Então, o título vai ser Educação do Campo, o nome da instituição vai ser Universidade Pitágoras no Anhanguera, o nome do autor vai ser o nome de vocês, no meu caso, Matheus Felipe, o local seria, para mim, né, Mossoró, ou Pau dos Ferros, ou Açu, e o ano de publicação seria 2024, que seria o ano que estaria sendo produzido, tá? Então, é isso que tem que conter numa capa. A capa precisa dessas informações. Segundo ponto, folha de rosto. Também é algo que tem no projeto de extensão e tem no projeto integrado, né? Lá, futuramente, quando vocês forem fazer projeto de ensino, TCC, também tem nos projetos de ensino e nos TCCs, certo? O que é que tem na folha de rosto? Lá tem informações essenciais. Novamente, vocês vão mostrar o título do trabalho, novamente, vocês vão colocar o nome de vocês, o nome da instituição
e a natureza. Como assim, Matheus, a natureza? O que é esse trabalho? É uma tese de doutorado? É uma dissertação de mestrado? É um trabalho de conclusão de curso, né? Um TCC? É um artigo? É um projeto de extensão? É um projeto de ensino? Então, é isso que vocês vão colocar na natureza. O nome do orientador, que para vocês vai ser o tutor de vocês à distância, certo? O orientador de vocês é o tutor à distância. O local, a cidade de vocês, do polo de vocês, né? E o ano de publicação, que é 2024, certo? Então, capa e folha de rosto sempre vai estar uma depois da outra, né? Primeiro a capa, depois a folha de rosto, nessa ordem, no trabalho de vocês. E tem nos trabalhos que vocês produzem aqui na faculdade, tá? Resumo. Resumo não é algo que vocês vão ter com facilidade no trabalho de vocês. Vocês só vão fazer resumo lá se vocês quiserem fazer iniciação científica, né? Mas aqui na instituição a gente não trabalha com resumo. Para vocês vai ser basicamente uma introdução, certo? Então vai trazer aí para vocês uma introdução, mas o resumo ele é uma síntese do trabalho, certo? Vai ter ali os pontos focais, palavras-chave, né? Um sentido geral de como foi o seu trabalho. Então, é pequenininho, geralmente 500 palavras, certo? Ou 500 caracteres, dependendo aí da exigência. Mas não é algo que cai muito para vocês, porém, está lá na NBR, né, 14724, e eu acho importante trazer para vocês. Sumário. O sumário é outra coisa também que não aparece tanto para vocês, somente quando vocês fazem um TCC, né, que vai ter os índices lá, mas em caso contrário não aparece. Porém, se um dia vocês precisarem fazer, vocês já sabem que o sumário é aquele índice, né? É aquele pedaçozinho que vai ter lá o título do que você está falando, do capítulo, do subtítulo, e a página onde você pode encontrar, né, esse trabalho. Quando você está lendo um livro, né, da faculdade de vocês, vocês têm as seções lá no sumário. Vocês têm as seções e as páginas onde as seções e as unidades iniciam. Então, o sumário, mesmo ele não sendo tão frequente, né, tão comum para vocês, ele também está e faz parte das estruturas acadêmicas de acordo com as regras das instituições. Introdução. Essa sim a gente tem, né, em basicamente todos os trabalhos, menos algumas disciplinas de carga horária prática não tem, práticas pedagógicas às vezes também não tem, mas tanto produção de texto, projeto de extensão, projeto de ensino, projeto integrado, TCC, todos esses têm introdução, né? O que é a introdução? A introdução é aquele resumo que a gente viu anteriormente, mais elaborado. Então, você vai trazer qual é o seu tema, né? Qual é a justificativa histórica, contemporânea, né? O que é que você tem para dizer sobre esse tema, de uma forma mais geral, né? Você vai trazer uma justificativa, esse trabalho está sendo realizado para fins de produção de texto na disciplina tal, né? Objetivos, metodologia e a estrutura, de fato, do seu trabalho. Eu, quando vou fazer produção de texto, né, na introdução, o último parágrafo eu sempre gosto de deixar para colocar o que é que eu vou abordar. Então, a introdução, pessoal, uma dica aqui, certo? Uma dica pessoal que eu utilizo na hora das minhas escritas. Deixe para concluir a introdução por último. Por quê, Matheus? Como assim? Não é introdução? Não deveria ser no começo? Não necessariamente. Por quê? A introdução ela vai ter um resumo mais elaborado do seu trabalho. Se você começar pela introdução, você não vai ter conteúdo para colocar nela e deixar ela bem feita, certo? Então, você vai produzindo o seu trabalho e, à medida do que você vai produzindo o seu trabalho, você vai organizando a sua introdução, certo? Eu gosto de usar a introdução exatamente nessa ordem que eu coloquei. Então, primeiro parágrafo, eu falo sobre o tema e sobre o problema da pesquisa, né? Qual está sendo o meu projeto. Segundo parágrafo, eu trago a justificativa e os objetivos. E no último parágrafo, eu trago metodologia, como é que eu vou fazer essa pesquisa, como é que eu fiz esse trabalho, e a estrutura. No capítulo 1, a gente vai ver sobre isso e isso. No capítulo 2, a gente vai abordar isso e isso. Então, é importante vocês trazerem todos esses elementos na hora de produzir uma introdução, certo? Então, deixando para fazer por último, ou
construindo enquanto você está escrevendo o seu texto, é bem melhor, porque você vai ter mais conteúdo para abordar. Desenvolvimento é o miolo do trabalho, né? É o que vai encher o seu trabalho. É o desenvolvimento. É onde você vai colocar, separar por capítulos, né? É onde você vai separar a sua produção. Quando é projeto de extensão, projeto integrado, nem tanto, porque você tem no projeto de extensão o template PDCA, que já tem a sua estrutura, e no projeto de integrado você também já tem a estrutura, né? Mais parecida com o projeto de ensino. Mas TCC, alguns outros trabalhos de produção, você tem que desenvolver de fato o texto, não responder perguntas como é no projeto integrado, por exemplo, né? Então você vai ter que escrever. Como você vai escrever, você vai abordar temas e ele vai precisar de tópicos, né? E aí é nesse momento do desenvolvimento que você vai organizar o seu conteúdo de forma mais detalhada, né? Vai destrinchar melhor ali o que você quer abordar para o seu texto, tá? Por último, o que é que a gente faz? Quando escreve tudo, a gente vai fazer uma conclusão, né? Até mesmo quem era do ensino médio aí era acostumado com introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão é o ponto final. É aquilo que você vai sintetizar o que você teve na sua pesquisa, no seu trabalho, certo? Conclusão, geralmente, tem em qualquer produção textual, né? É basicamente o ponto final, é o final daquilo ali. No projeto de extensão, vai ser a parte da ação. A última ação que vocês vão realizar vai ser a conclusão. No projeto integrado, vai ser as últimas perguntas. E assim por diante, de acordo com cada tipo de texto que vocês vão estar produzindo, certo? No final, depois das conclusões, na última folha, vocês vão colocar as referências. O que são as referências? Elas são a indicação de onde vocês tiraram tudo que vocês utilizaram no trabalho de vocês. Então, se você tirou uma frase de Vygotsky e usou no seu trabalho, você tem que botar de onde você tirou, qual foi o livro, qual foi o ano de publicação, né? Qual é a página que você referenciou. Então, tudo isso tem que estar especificado lá na última folha, de acordo com as normas da ABNT. E a gente vai ver a norma sobre referência ainda hoje, certo? Para vocês saberem referenciar alguns tipos de materiais, né, que são mais comuns para vocês, que são do EAD. Os anexos é o adendo, né? É o a mais. Não necessariamente é obrigatório, certo? É mais se você quiser justificar com uma foto, com um gráfico, com uma tabela mais extensa, um mapa, aí você vai colocar tudo isso nos anexos, tá? E aí no seu texto você vai dizer, ó, de acordo com o anexo tal, isso, certo? Para você poder fundamentar aquilo que você está utilizando. Então, qual é a formatação que essa estrutura acadêmica tem que seguir, certo? Então, a ABNT, ela diz qual é a formatação da estrutura acadêmica. Então, desde o estilo da fonte, o tamanho, se é negrito, se é itálico, se é em Times New Roman, se é em Calibri, se é em Arial. Então, tudo isso entra para vocês como pontos que vai fazer vocês perderem nota caso vocês falhem, né? Caso vocês deslizem na hora da formatação. Então, qual é a estrutura? O alinhamento ele tem que ser justificado, certo? Lá no Word você tem como escolher se você quer centralizado, à esquerda ou à direita, né? Centralizado é justificado. A fonte tem que ser Time New Roman ou Arial. Não usem Calibri, não usem Verdana, não usem outras fontes no trabalho de vocês, porque não vai estar de acordo com a regra, certo? Então, não é interessante vocês usarem outras fontes que não sejam essas que eu estou citando aqui. Essas são as fontes indicadas para produção textual. O tamanho da letra no corpo do texto tem que ser 12, certo? Exceto em citações diretas longas, que a gente vai ver mais na frente o que é que significa uma citação direta longa. Mas o tamanho da letra é tamanho 12, não pode ser maior que 12, certo? Todo o texto tem que estar com a letra tamanho 12, inclusive título, inclusive seu nome, todas as informações. Exceto nesse exemplo que eu trouxe, né?
As margens do texto, ou seja, as bordas, né, tem que ser de 30 centímetros superior, a parte de cima e esquerda, e 2 centímetros na parte de baixo e na direita. Matheus, que negócio complexo. Nem tanto, certo? Quando vocês abrem o Word, geralmente ele já está nessa formatação de margem, certo? É só você não modificar. Geralmente já é 3 centímetros superior esquerda e 2 centímetros inferior e direita. Seguiu isso aqui, o seu trabalho ele está com pelo menos a, a estrutura ali, está usando a formatação correta, certo? E aí a gente viu, terminamos agora sobre a norma que dita aí os trabalhos acadêmicos, e a gente vai ver a norma que dita as citações em documentos. E aí eu vou apresentar para vocês. O que é uma citação? Citação é você utilizar aquilo que outra pessoa falou no corpo do seu texto. Então, eu estou escrevendo e eu quero dizer que fulano de tal disse isso e isso. Então, eu vou fazer uma citação, certo? Como é que é essa citação? Ela tem dois tipos, tá? Ela vai ser a citação direta, que ela pode ser curta ou longa. A citação direta, ela é feita com as palavras do próprio autor do texto original, né? Ela é uma transcrição, como eu digo no texto, exata daquilo que aquela pessoa falou. Então, por exemplo, se você quiser utilizar uma frase minha, Mateus falou que a vida é bela. Então, você vai colocar Mateus, vida é bela. Então, enfim, o importante é vocês saberem, nesse caso aqui, eu vou trazer o exemplo, certo? O importante é vocês saberem que existem dois tipos de citação direta. Existe a curta e existe a longa. E cada uma delas vão se apresentar diferente dentro do texto. Como é uma citação curta? A citação direta curta vem de trechos reproduzidos do texto original, de no máximo 3 linhas. Então, quando você vai fazer uma citação e ela tem até 3 linhas, ela vai ser curta. Se ela tiver acima de 3 linhas, ela vai ser longa. Então, não vai ter mais essa formatação que eu vou apresentar agora, certo? Como é que ela tem que ser apresentada? Você vai ter que colocar exatamente como a pessoa falou, ao longo do texto, não pode ser separado, tem que ser corrido. Você está escrevendo aqui e você vai continuar escrevendo. Entre aspas e sem alterar o tamanho da fonte, certo? Como assim, Matheus? Exatamente assim. Olha o exemplo. O exemplo é, segundo Anderson, 2006, página 19, olha a referência de quem falou. Quem falou essa frase que está nas aspas foi Anderson, lá em 2006, na página 19. E aí você veja que ela está dentro do texto, ela não sai do texto, começa aqui, ó, segundo Anderson, abre aspas. E aí o que Anderson falou, certo? Concluiu o que Anderson falou, ponto, fecha aspas. Então, isso aqui é uma citação direta curta, quando você coloca no corpo do texto, com as palavras que a pessoa falou, entre aspas, certo? Outro exemplo que eu trouxe também, né? É esse que está aí na tela. Sem ter o segundo. Você tanto pode colocar o nome do... Tanto você pode colocar o nome do escritor ou da pessoa que você está referenciando no começo, como você pode colocar no final, certo? Fica ao seu encargo de como você acha que vai ficar melhor no seu texto. Eu sempre prezo pelo visual do meu texto. Então, eu não deixo o meu texto feio, digamos assim, né? Não deixo ele desorganizado. Então, se fica mais bonitinho colocar o nome do autor na frente, eu vou colocar na frente. Se fica mais legal colocar por último, eu vou colocar por último, certo? E aí vem a citação direta longa. A gente viu que a curta ela tem no máximo 3 linhas, não altera o tamanho da fonte, fica entre aspas e no corpo do texto. Segue a escrita normalmente. A citação direta longa, ela é uma transcrição dos textos maiores, acima de 3 linhas. Tudo que você for citar, que for acima de 3 linhas, você tem que colocar na estrutura da citação direta longa. Como é essa estrutura, né? Ela tem que ser apresentada com um recuo do texto de 4 centímetros,
de forma separada, então ela não vai mais estar no corpo do texto, ela vai sair do texto, certo? Com fonte de tamanho 10, o espaçamento é simples e o alinhamento justificado e sem aspas. Tá vendo como muda totalmente? A citação direta curta não mudava nada, só colocava 2 aspas ali, o nome do autor, e ela continuava dentro do texto, correto? A citação direta longa, não, ela muda tudo. Ela muda o recuo, muda o espaçamento, muda o tamanho da fonte e ela não tem aspas, certo? Eu vou trazer um exemplo agora, né? Então, quando você for fazer a citação, ela vai ficar assim, corrida, certo? Não vai ter aspas, como vocês estão vendo. O nome do autor sempre vai estar lá no final, tá? E ela vai estar recuada. Então, ela vai estar mais para o cantinho aqui, tá? Ela vai estar sempre mais para o cantinho. Nunca do mesmo alinhamento que vem o texto acima. Então, citação direta curta, vamos voltar, que é um assunto mais delicado, né? Citação direta curta, no máximo 3 linhas, entre aspas, sem alterar o nome da fonte no corpo do texto. Olha o exemplo, não muda nada, né? Continua dentro do texto. Citação direta longa, totalmente diferente. Mais de 4 linhas, citação tem que estar recuada 4 centímetros, separada do texto, né? Muda espaçamento, muda tamanho, muda tudo. E ela vai se apresentar de uma forma diferente, né? A gente viu que tinha 2 formas de citação. A primeira a gente viu que foi a direta, que é curta ou longa, e tem a indireta. Como é a indireta? É a parafrase, né? Mais conhecida como parafrase. Fulano de tal está parafraseando Roberto Carlos, um exemplo, né? Ela é utilizada como quando você vai incorporar a ideia, você vai seguir na mesma linhagem de pensamento da pessoa, mas você vai escrever com as suas próprias palavras. Você não vai mais usar exatamente o que foi que o autor falou. Você aqui já vai editar para o que você acha que entendeu daquilo ali, tá? Então, você vai parafrasear fulano de tal. Exemplo, nesse exemplo aqui, né? No lugar de eu ter Soares, abre aspas, o que Soares diz, eu vou dizer o que Soares está falando. Então, vai ser Soares, 2009, página 16, diz que numa sociedade... Então, eu estou falando o que é que Soares diz. Eu não estou colocando exatamente o que Soares falou. Eu estou trazendo a minha interpretação sobre Soares, certo? Sobre a pauta que Soares abordou. Outro exemplo, né? Utilizando basicamente a mesma linhagem na citação indireta, né? Vai trazer a ideia e depois vai só colocar o nome do autor lá no final, para dizer que você entendeu isso, mas quem falou inicialmente foi Soares, certo? Então, é dessa forma que se apresenta uma citação indireta. É como se você tivesse explicando ou acrescentando, agregando o que fulano de tal disse ao seu texto. Ajuda muito quando você está ali sem ideia, quando você não está conseguindo produzir, né? Então, a citação indireta, ela é muito útil quando você precisa escrever mais com suas palavras, mas você não consegue desenvolver um tópico sozinho. Então, usa a citação indireta, pega a temática que a pessoa falou, o que foi que a pessoa falou, melhora, elabora com as suas próprias palavras, com o que você entendeu e coloca. Não adianta, na hora da citação indireta, pessoal, vocês pegarem a frase de Soares e sair mudando todas as palavras e deixar o mesmo sentido. Se é o mesmo sentido, é o sentido do que Soares falou, não do que você falou, porque esse conhecimento não foi abordado por você, ele foi abordado por Soares, nesse exemplo que a gente trouxe agora, né? Opa! Então, nesse exemplo, você nunca vai usar exatamente o que o autor falou, certo? Você vai sempre falar o que você compreendeu. Então, vamos recapitular. A gente viu que tem 2 tipos de citação. A direta, que é curta ou longa, e a indireta, que é uma parafrase, né? Você vai
utilizar a ideia da pessoa com o seu texto, com a sua escrita. Então, finalizamos mais uma norma técnica sobre citação agora, e a gente vai falar sobre a apresentação das referências. Lembra que eu falei que eu ia trazer sobre as referências para vocês? Existem 3 tipos de recorrências maiores, né, na norma 6023, que é a de apresentação de referências bibliográficas. Matheus, você só trouxe 3 exemplos? Eu trouxe 3 exemplos porque eles são os mais recorrentes para vocês. São vários, existem diversos, pessoal, juro para vocês, existem diversos tipos de apresentação de referências. Mas eu vou trazer 3. Desculpe. Eu vou trazer 3 porque as que são mais recorrentes para vocês, certo? Então, a referência do livro. Primeiro, vamos recapitular o que é uma referência. A referência, como eu falei anteriormente, é a justificativa de onde você tirou aquela citação, de onde você tirou aquela parafrase, de onde você tirou aquele exemplo que você trouxe, certo? Então, tudo que você vai usar no seu texto, que você bebeu de outra fonte e está lá no seu texto, você tem que referenciar. Senão, você pode ser considerado um plagiador, tá? E aí o seu trabalho pode ser, inclusive, invalidado. Então, será a referência de livro em primeiro lugar. A referência do livro, ela é a mais utilizada. É a que vocês mais vão ter acesso durante as produções textuais de vocês. Toda a produção textual que vocês fizerem vai ter um local de referência, tá? E essa referência do livro é a mais comum. Como é que é uma referência de livro, né? Vai conter o sobrenome do autor, o último sobrenome, com letra de caixa alta, né? Todas as letras maiúsculas. E o nome abreviado do autor. Depois vai ter o título e subtítulo, se houver. A edição, se houver, volume, né? Local de publicação, a editora ou a revista ou o periódico que foi publicado, e a data de publicação da obra, do livro, né? Então, você vai ter uma estrutura que, se você colocar um ponto ao contrário, vai dar errado. O seu trabalho vai estar com a referência de forma incorreta, certo? Então, o caminho a ser seguido é esse que está sendo apresentado. Olha uma referência aí. O nome desse livro é Rede de Computadores, certo? O escritor é o Wendell Tannenbaum, eu acredito. O nome é a 5ª edição, foi produzido em São Paulo pela editora Elsevier, no ano de 2016. Então, veja que está exatamente naquela estrutura que a gente acabou de ver, né? Sobrenome, nome abreviado, título, subtítulo, se houver, edição, local de publicação, editora e data de publicação. Olha só, exatamente como tem que ser a produção, certo? Então, aqui você vai ter o sobrenome do autor, o primeiro nome dele, o nome do título, não tem subtítulo nesse caso, a edição, nesse caso é a 5ª edição, foi publicada em São Paulo pela editora Elsevier no ano de 2016. Não tem segredo, é uma fórmula, né? Uma receita. Se você vai seguir a receita corretamente, o risco de dar errado, né? O risco de você ter aí um trabalho invalidado é muito mais difícil, né? Você vai ter um trabalho muito mais elaborado se você referenciar na forma correta. Se você não colocar da forma correta, vai ficar errado, né? Não tem muito segredo. Então, a referência de livro, ela tem essa estrutura. Quando é que eu vou usar a referência do livro? Vamos voltar lá atrás nas citações, certo? Então, a citação direta, seja curta ou seja longa, ela vai trazer, por exemplo, segundo Anderson, 2016, página 19. O que foi que Anderson escreveu em 2016, que eu fui lá na página 19 e peguei? Então, lá na minha referência, eu vou dizer o sobrenome de Anderson, o nome dele, o ano, o título do livro dele, né? O volume, se tem edição, se tem volume.
Tô só bocejando, pessoal, não dormi essa noite, peço desculpa, tá? E aí você vai ter que referenciar de onde você tirou isso aí. De onde é que você tirou essa frase? Né? Qual foi o livro? Qual foi a publicação? Qual foi o ano? Quem foi que publicou? Né? Qual é a editora? Tem mais de um volume? Tem mais de uma edição? Então, tudo isso você vai estar colocando lá. Da mesma forma, nas citações diretas longas e também nas parafrases. Então, você vai colocar. A parafrase também traz o nome do autor e o ano de publicação, inclusive a página, né? Então, você vai colocar isso aí lá nas suas referências do livro, para que quem for ler o seu texto, se ele quiser comprovar de onde foi que você tirou aquilo ali, ou se ele quiser ler o que você, de onde você tirou, né? Ah, eu li essa frase aqui, achei interessante o que esse autor está falando. Aonde será que eu encontro esse autor? Então, é só a pessoa ir nas suas referências que vai estar lá todas as informações de onde você tirou aquela citação, aquela referência, aquela parafrase, tá? Então, essa é a estrutura para livro, que é a mais recorrente. Qual é a outra? De trabalho acadêmico. Essa é um pouquinho mais complexa. Como assim, Matheus? Ela é. Eita. Ela é mais complexa porque tem mais pontos para você abordar, tá? Então, numa referência de trabalho acadêmico, você vai ter que trazer o nome do autor, né? A abreviação, com o sobrenome em letras maiúsculas, o título e subtítulo do seu trabalho, o ano que você fez a defesa do seu trabalho, né? Qual foi o ano que você fez a apresentação, a quantidade de folhas ou páginas que tem no trabalho e qual é a natureza do trabalho, né? O título e o curso. E aí vai trazer a faculdade, a universidade, local e ano de publicação. Mantém algumas coisas? Mantém. O que é que tem em toda a referência? Tem o nome do autor, tem o título, tem o local de publicação e o ano de publicação, certo? E também de onde foi publicado, né? Tanto a cidade que foi publicada, como a pessoa que produziu, né? Seja uma editora, seja uma revista, um periódico, uma universidade. Então, vai ter a natureza aí de onde foi que esse trabalho foi produzido. E aí, um exemplo que eu trouxe, isso aí é uma dissertação de mestrado, certo? Foi feita na Universidade Federal de Alagoas, a UFA, lá em Maceió, no ano de 2000. Então, veja, vai ter o nome do autor abreviado, Domingos, é o último nome dele, e aí vai ter o nome dele aqui, ó, TB, abreviado. Um processo para análise de segurança em software é o título do trabalho dele. 2000 é o ano. Ele tem 156 folhas. Esse 2000 aqui é o ano que ele começou a escrever, certo? O ano de produção. Ele tem 156 folhas. Ela é uma dissertação de mestrado produzida no Departamento de Computação da Universidade Federal de Alagoas, localizada em Maceió e publicada no ano de 2000, certo? Então, veja, quando você pega o exemplo, você consegue destrinchar exatamente aquilo que a gente viu lá na estrutura. Então, a estrutura ela está aqui fraquinha, né? Magrinha aí, mas quando a gente preenche ela, utilizando as informações que a gente tem, você consegue ter um trabalho maior, certo? Você consegue ter uma visão maior, na verdade, da referência, tá? Então, essa é uma referência para trabalhos acadêmicos. É dessa forma que você vai referenciar um trabalho acadêmico. Por último, tem a referência do site online. Muitos de vocês utilizam ainda até hoje, né? Sites online para fazer pesquisa, tá? Quando vocês utilizarem um site, vocês não podem somente utilizar e pronto. Não. Tudo que você vai acessar na produção do seu trabalho, você tem que colocar lá nas referências. Então, se você escrever um texto baseado num site que você leu, né, num site que você acessou,
você vai ter que colocar referência. E aí essa referência vai ter uma estrutura ainda mais diferente. Vai manter os pontos iguais, autor, título, subtítulo, edição, ano, e o que é que muda? Aí você vai ter que colocar aonde está disponível esse material e qual foi a data que você acessou por último, certo? Então, vai ter autor, título, subtítulo, edição, ano, e aí acaba as informações sobre a obra e vocês colocam as informações de localização. Aonde foi que você encontrou esse trabalho? Ah, foi no site Brasil Escola. Então, você vai colocar o link da matéria que você leu, qual foi a data que você acessou, né, a data direitinho, para que justifique a sua referência da forma correta. E aí eu trago um exemplo, né, de como é uma referência de sites. Então, aqui foi um artigo escrito por Alberto Ramos Pereira, né? Então tem aí o nome dele, Pereira, em letras maiúsculas, depois o nome dele poderia ser A.R., mas aí ele preferiu colocar Alberto Ramos. O título é Segurança em Software, o subtítulo é Uma Análise de Técnicas, o ano foi em 2016, certo? E está disponível no site www.abc.com.br, tá? E aí, quem acessou esse material acessou em 3 de agosto de 2018, certo? Então, é dessa forma que aparece. Não tem muito segredo quando você vê a fórmula, né? E você só vai preencher com as informações que você já tem, tá? Lembrando que não mexe na formatação, hein? Mantém alinhado, mantém justificado, mantém com a letra tamanho 12, o espaçamento 1,5, tudo igual do mesmo jeito. Você só vai preencher de acordo com o trabalho que você acessou. Se for um artigo, eu li um artigo, aí já vai ser uma formatação diferente de referência. Eu li um periódico, vai ser diferente, certo? Então, tudo que vocês forem colocar lá nas normas da ABNT tem um modelo que vocês devem seguir, né? E aí a gente trouxe aqui os 3 modelos mais recorrentes na hora de produção, tá bom? Então, vamos dar uma recapitulação geral, né? Que é um assunto um pouco maçante, é um assunto um pouco cansativo, né? De certa forma. Então, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tanto faz aí o controle dos trabalhos acadêmicos e dessas normas, como também dos produtos industriais e rotulagem ambiental, prestação de serviços e vários outros setores da nossa sociedade. Tem essa missão de sistematizar o conhecimento, de trazer padronização nos serviços, para que a gente consiga ter um controle mais sistematizado mesmo do que é ofertado para a sociedade, seja a nível de conhecimento, seja a nível de prestação de serviço de fato. E a gente viu sobre a importância das normas da ABNT. A importância é trazer validação para o seu trabalho, trazer profissionalidade, né? Trazer uma comunicação mais eficaz, estabelecer os seus pontos, as suas ideias de forma mais elaborada, de forma mais sintetizada e, consequentemente, trazer um trabalho na padronização correta, né? E, seguindo a padronização correta, você não vai perder ponto por fazer os trabalhos de forma incorreta, certo? E aí a gente viu que são 9 normas técnicas para produção de trabalho, mas a gente trouxe 3 apenas, que são as mais relevantes. A NBR 14724, que são sobre trabalhos acadêmicos, qual é a estrutura e qual é a formatação que tem que seguir. A NBR 10520, que é das citações em documentos, citações diretas, que são curtas e longas, e citações indiretas, que são parafrases. E, por último, a NBR 6023, que traz as referências. E aí eu trouxe 3 exemplos de referências que a gente acabou de ver, né? Vamos lá? Livro, trabalho acadêmico,
e site online, certo? Então, essa é a minha ajuda para vocês no dia de hoje. Esse é o material que eu preparei para vocês hoje. Eu sempre gosto de trazer sobre as normas da ABNT, porque é algo que... Deixa eu parar de transmitir aqui. Porque é algo que puxa muito para vocês, né? A maioria de vocês não tem esse conhecimento. Nunca teve acesso à ABNT durante a escola, né? Nunca teve acesso durante a vida e os conhecimentos da vida a esse tipo de conteúdo. E quando vocês começam no primeiro semestre, já tendo produção textual, às vezes bate um desespero, né? Mas é isso, a vida acadêmica é isso mesmo. Eu, nas 2 faculdades de graduação que eu fiz, foi assim, no primeiro semestre já tinha produção textual, já tinha o que fazer, e aí não tinha muito segredo, não tinha muito para onde correr, né? Tinha que fazer e eu tinha que aprender. Então, eu tomo como lição para mim, na minha prática profissional, sempre no começo do semestre, trazer sobre normas de ABNT para vocês saberem como tem que produzir. Porque não adianta vocês produzirem um trabalho bem legal com a estrutura toda incorreta, né? Então, o interessante é fazer os trabalhos de forma correta, de forma que seja suficiente, tá bom? Eu vou liberar agora para as dúvidas. Só queria dizer, pessoal, que eu estou bocejando bastante, porque eu não dormi de ontem para hoje, né? Eu fui fazer essa prova em Natal. Matheus, boa Oi. noite. Você consegue disponibilizar o slide no grupo? Claro, claro que sim. O da semana passada eu coloquei o material, né? E eu vou colocar logo o A slide, porque internet está cortando. cortou? Melhorou? Melhorou agora? Agora melhorou. Perfeito. Então, no começo da aula, eu até falei, Francisco, que eu não compartilhei ainda, pedi até desculpa, os materiais, porque eu sempre gosto de mandar junto com o vídeo. Mas aí eu tô com essa pendência, né? Eu odeio dever para vocês. Eu tô devendo a vocês colocar os vídeos, porque tá corrido para mim, e aí o tempo que eu tenho que preparar a aula para a próxima semana. E eu não consegui resolver ainda essa situação dos vídeos, mas eu acredito que agora finalmente vai dar certo. Nem que eu vá na faculdade lá dentro dos computadores da faculdade, lançar o vídeo no YouTube, certo? Levo num pendrive e lá eu faço o lançamento, porque eu acho que o meu aparelho que está com problema. Mas o material eu vou compartilhar sim, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora. Pronto, porque é bom que a gente, tirando um tempo durante o dia, a gente vai revendo para tirar algumas dúvidas, lendo direitinho, entendeu? É até melhor. Exatamente. Sempre eu trago aqui para vocês o básico, né? E tento explicar de uma forma mais generalizada para vocês. Estou enviando aqui nos grupos. Para vocês terem pelo menos uma noção, né? Porque muitos de vocês não sabem nem o que é a norma da BNT, porque nunca teve esse acesso, né? Nunca teve isso durante a escola de vocês, durante a vida acadêmica de vocês, lá no ensino básico, né? Na educação básica. Mas já estou compartilhando aqui agora, durante o encontro no grupo. Pronto. Estou colocando agora no grupo de Pau dos Ferros. Enviei. Perfeito. Já está nos grupos, tá? Material já compartilhado para não ter o risco de esquecer. Muito obrigado, Matheus. Por nada. E aí, pessoal, eu estava explicando, né, que eu peço desculpa se eu estou lento hoje, mas é porque eu não dormi. Acho que vocês estão vendo que eu estou quase cochilando aqui sentado. Vamos lá para o chat. Hoje a gente teve até poucas pessoas no encontro, né? Foi bem reduzido. Mês de agosto, finalzinho de agosto, todo mundo já cansado, né? Ô mês longo. O Francisco Lacerda falou, resumo só me lembra das aulas de História e Geografia, verdade. Sempre tinha um resuminho ali para você fazer, né? Eita. Eu acho que é o contato mais próximo, principalmente quem foi de educação pública, né? O contato mais próximo que teve com as normas da ABNT foi já no finalzinho, nos anos finais do ensino médio, né? Que você começa a se preparar ali para Enem, começa a se preparar para vestibular antigamente, né?
E aí você, querendo ou não, tinha que ter uma noção mais elaborada de normas, né? De norma culta de falar e tudo mais. E aí, além disso, só foi o Francisco, né? O Henson, falando para eu colocar, pedindo para eu colocar o material no grupo, né? Já coloquei. Gente, eu vou liberar para as dúvidas, tá? O material que eu preparei hoje foi esse. Até apresentei ele mais rápido do que eu esperava. Deixa eu subir. Pronto. Esse foi o material. Eu vou liberar agora para vocês tirar dúvidas sobre o que vocês quiserem. Se vocês tiverem qualquer dúvida para falar, vocês podem falar agora, seja qualquer assunto. Esse momento aqui, eu sempre lembro, né? Um momento seguro para a gente conseguir conversar, se conhecer, tirar as dúvidas de vocês sobre o portal. E a partir de agora, até o momento que a gente decidir encerrar o encontro, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês sobre qualquer assunto, tá? O Francisco Lacerda brincou no chat, né? Que o chat tá pobre hoje, tá fraquinho. Hoje a gente teve poucas pessoas participando, mas eu estou disponível para todos vocês que estão aqui no nosso encontro, tá? Eu vou até registrar o nosso encontro aqui. Compres. Uma foto. Vou registrar o encontro. Perfeito. Estou registrando para colocar nos grupos. Hoje o nosso gestor não apareceu. Estão todos contemplados, não se sentem com dúvida de nada. Vocês são os calouros mais tranquilos que eu já peguei até hoje. Geralmente os calouros têm muita dúvida, né? Tem muito o que falar, tem muito o que perguntar. Eu sempre acho estranho quando eu pego um calouro calminho, assim, que nem vocês, que não tem muita dúvida. Ó, o Francisco disse boa noite para todo mundo que estava saindo, né? E aí, se vocês se sentirem contemplados, não quiserem falar sobre nada além disso, vocês podem estar saindo da sala, certo? Eu vou ficar aqui na sala, disponível para se alguém entrar depois, certo? Porque o nosso horário é até 9 horas. Então, eu não vou sair da sala, vou continuar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para alencar e ajudar vocês a resolver, tá? Mas se vocês não tiverem mais dúvidas, se quiserem sair da sala, não tem nenhum problema, tá bom? Mas eu vou ficar aqui na sala, olhando para a telinha, vendo se alguém vai chegar, se alguém vai ter alguma dúvida, tá bom? Próxima semana a gente tem prova. Prova da primeira disciplina, para quem se matriculou e começou o curso lá no dia 5/8, né? Já tem prova. Quero saber aí quem já terminou todas as disciplinas, né? Aproveitem esse momento para se engajar, para atualizar o portal de vocês, fazer tudo certinho, certo? Para não correr o risco aí de vocês perderem as datas e não conseguirem acessar a prova, tá? Próxima semana já é semana de prova. Quem está atrasado no conteúdo, a hora é agora. Colocar em dias, né? Os colegas falando no meu WhatsApp, eu vou até aproveitar para responder.
Eu nunca respondo fora do nosso encontro, né? Por isso que eu faço questão, às vezes, de ficar, mesmo que o pessoal não tenha dúvida. Tem o pessoal falando aqui no chat, no meu WhatsApp, né, no caso. Olha, tem uma dúvida. A Maria Araújo perguntou: minha dúvida era sobre isso, questão dessa primeira prova, pois como entrei agora recentemente, minhas datas ainda não é para a próxima semana. Fiquei em dúvida em relação a isso. Sim, Maria, você é aluna tardia. A gente chama aluno tardio, aquele que entra já depois aí do início das aulas, né? As aulas iniciaram no dia 5. Então, nas 3 primeiras semanas, teve disponibilização de conteúdo. E se você entrou do 8º dia em diante, né? Da 8ª semana, desculpe, da segunda semana em diante, você só vai fazer a próxima disciplina. Né? Então, suas datas, elas vão ser diferentes. Cada um de vocês vão ter um cronograma diferente, de acordo com o ingresso de vocês. Então, quem ingressou junto com a Maria vai ter data com a Maria, quem entrou junto com a Samara vai ter aula com a Samara, entendeu? No mesmo período. Tem essa diferença. Deixa eu ver se eu acho esse material aqui. Eu vou parar a gravação, até mesmo para não ficar com tempo de ócio na gravação, né?